Comentar sobre as nuvens nos céus. Nós morávamos em Manaus, no Amazonas. O Ciro devia ter uns 4 anos, o Davi 3. E o Ciro sempre foi uma figura curiosa e culta. Ele aprendeu a ler com uma rapidez extraordinária e se interessava por tudo e tinha uma memória absolutamente prodigiosa. E tudo que ele ouvia, ele guardava, e se ele não entendia, ele queria explicações sobre tudo, literalmente. E nesse dia ele estava dando uma aula para os que estavam interessados em rir, de ver aquele toquinho humano, pequenininho, falando coisas que nenhuma criança falava. E aí, de repente, ele parou, ficou pensando e viu que daquele ponto em diante ele não conseguia prosseguir com os conhecimentos que ele já tinha adquirido, para transformá-los em explicações. Aí virou para mim e para o meu pai, que estava junto, se divertindo com aquilo tudo, e falou: "Por quê, hein, pai?" Aí, antes que eu tentasse elaborar uma resposta atmosférica para a questão das nuvens e para aquela qualidade de nuvem, o meu filho, o irmão dele mais novo, o Davi, interrompeu com a mão na cintura, assim meio cansado, chateado, e falou: "Por que sim, Tilinho?" Ele não conseguia dizer Cirinho. Então, porque sim, Tilinho, porque Jesus quis, Tilinho, porque Deus quis, Tilinho. E aí eu e meu pai rimos demais da peremptoriedade exausta do Davi. Eu ainda ia dar uma resposta, mas ele já estava cansado. Frequentemente são os pais que ficam semelhantemente ao Davi em relação ao irmão dele, ao Ciro. Por que ser? Porque eu já falei. Pois bem, os mandamentos de Deus não são assim. Eles têm razão de ser sempre. Não é um capricho divino. Não é porque Deus queira dizer, porque eu preciso ter gente fazendo a minha vontade para eu ter certeza de que eu sou Deus na vida deles. Isso é coisa da religião. É que te dá mandamentos sem razão de ser, sem explicação. Mandamentos sem explicação, em geral, você pode ter certeza, eles decorrem do capricho do legislador, do ditador, do tirano, como a gente está vendo acontecer num país aqui da América do Sul, nosso vizinho, onde há uma lista de 760 novos mandamentos, a maioria dos quais tendo completamente a ver com o capricho do ditador, do candidato a tirano. E aí ele vai impondo filigranas, sexo dos anjos, e sem entender que tanto mais quanto elementos sejam colocados para um povo como referência, tanto menos quanto sejam os ditames, os mandamentos, os postulados, quanto mais gerais eles sejam na abrangência, no assambarcamento da propositura deles, mais duradoura será a chance de que essa proposta vingue durante geração ou gerações ou muitas gerações. As cartas magnas ou os textos governamentais que proliferam mandamentos e coisas semelhantes são apenas aquelas que pouca durabilidade têm, porque tem a ver com os caprichos de um determinado momento. A mesma coisa, a mesma psicologia acontece na casa da gente também. Tem maridos ditatoriais que ainda são herdeiros do patriarcalismo, das expressões de mandatários masculinos, familiares, nas suas expressões de dominação e que decorrem de suas próprias inseguranças,
e que vão proliferando ordens, ordens e ordens para a mulher, para os filhos. Eu não quero que seja assim, não quero que mexa. Aqui na minha casa não se toca nisso jamais. Se você perguntar por que, não, porque eu quero, é a minha casa, porque aqui eu mando. E esses elementos todos são transferidos para Deus e frequentemente são aprendidos na religião. Porque é a religião que está carregada de mandamentos, como a gente vê na chamada Idade das Trevas, e aí depois do quarto século, até a chegada dos movimentos de natureza iluminista, renascentista, dos ventos novos de pensamento que sopraram sobre a Europa, especialmente do século XV e do século XVI em diante, os processos de renovação do pensamento, que não foram baratos, muita gente sofreu e deu a própria vida para bancar as crenças novas, as percepções novas, mas no período da Idade das Trevas havia mandamentos absolutamente doidos, 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 como existem até hoje, sempre existiram, em nome de Deus. Julgamentos em razão dos quais se julgavam pulgas, o julgamento das pulgas, o julgamento dos gatos, o julgamento dos cachorros, o julgamento das realidades mais ínfimas, até de objetos inanimados, que se tivessem feito um ser humano tropeçar, deveriam ser eliminados, tropeçar no sentido literal de cair neles, ou de ir passando e por causa deles tropeçarem no chão. Deveriam ser queimados, especialmente se fosse uma autoridade religiosa, um cardeal, um bispo, um arcebispo, uma figura dessa natureza. Ou seja, o período de trevas, justamente na humanidade, foi sempre envolto em mantos de densa obscuridade patrocinada por uma infinidade de mandamentos loucos, torpes, idióticos, colocados sobre os seres humanos num nível que a gente não pode nem imaginar. E alguns de nós não imaginam por total falta de conhecimento histórico de tudo, até da sua própria história 10 anos atrás. Ainda mais do que aconteceu do quarto século até o quinto século, 15º século, por exemplo. Mas aqui em Jesus e no Novo Testamento, nada é assim. Tudo tem razão de ser. Tudo tem um porquê. Jesus manda a gente obedecer e diz a razão. Não é capricho divino. Quando apresentarem a você, preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Quando lhe apresentarem alguma estrutura de mandamentos que seja concluída com alguém te dizendo porque sim, porque é assim que Deus quer, não se satisfaça. Porque, em geral, tem a ver exclusivamente com o arbítrio caprichoso do legislador, do mandatário, daquele que quer ser o senhor controlador da sua existência. Então, não acolha isso assim de cara, nada, como mandamento divino, a menos que faça sentido. Tem que ter alguma razão de ser. E qual é a principal razão de ser? A razão de ser dos mandamentos é proteger a mim e a você. Os mandamentos nos são dados para nos protegerem como indivíduos, proteger nossa saúde mental, em primeiro lugar, proteger a nossa saúde, portanto, cognitiva, proteger a nossa saúde emocional, afetiva, psíquica, proteger a nossa saúde física, seja de nos colocarmos em situações perigosas contra a nossa sobrevivência ou o nosso bem-estar, ou seja, para proteger a saúde física daqueles elementos que, em se instalando em nós, sendo introjetados em nós, sendo lacrados em nós,
acabam produzindo psicossomatizações, vão se transformando em soma, do grego que significa carne, corpo, corporeidade. São mandamentos dados para preservar a mente, porque a prática contrária a eles na vida, em sendo recorrente, pode, pela constância, adoecer-nos. A gente fica muito doente das nossas próprias transgressões. Atualmente, eu não sei se houve alguma revisão de conduta diagnóstica em relação a esse aspecto, mas até há alguns anos se dizia que 80% a 85% de todas as enfermidades humanas eram produzidas por desarranjos, por desestruturas de natureza psíquica. E a maioria delas era produzida por elementos culposos. O indivíduo entrava em estados de transgressão consciente ou inconsciente, deliberada ou alienada, mas que pela recorrência produzia negatividade, porque por mais alienado que eu seja, uma coisa eu devo saber: o mandamento, se ele é divino, se ele nos é dado pelo fabricante, pelo maker, por aquele que me criou, que nos criou, ele vem e encontra o seu embutimento dentro de nós. Quando o mandamento é realmente divino, ele encontra seu encaixe. Ele tem o seu lugar de acoplagem, de espera dentro da gente, de modo que ele faz sentido com a totalidade do ser, com a saúde do ser, em todos os aspectos. E aí, quando deliberadamente eu o transgrido, eu acelero esse processo angustioso dentro de mim de não completude. E ao contrário, de consciência deliberada de que eu quebrei o padrão interior que está posto em mim. Quando é algo de natureza ignorante, alienada, em geral demora mais, mas nem por causa disso nos exime e nos impede, pela ignorância, de sofrermos consequências. Eu estou há meio século observando a natureza humana e vejo como naqueles que são deliberados na sua atitude de enfrentamento do mandamento verdadeiro, as consequências são infinitamente mais rápidas nos resultados negativos que produzem de somatização de doença, de desagregamento, de desarranjo em todos os níveis anteriores que eu listei aqui. Quando acontece por uma razão de ignorância, demora mais tempo. Mas é uma questão de mais tempo e você vai ver as mesmas consequências, começando a se instalar ou a manifestarem-se ou a superficializarem no sentido de que eles vêm à tona, de que eles eclodem na vida da gente, com as consequências negativas, que eu já tenho aqui superficialmente mencionado só no dia de hoje. Então, eu estou dizendo isso tudo para dizer que tem uma razão de ser sempre. Uma razão de ser sempre. Por exemplo, nessa oração do Pai Nosso, a única realidade que é objeto de um parêntese, de uma explicação após a oração, é a temática do perdão. É interessante isso, porque houve vários temas sendo abordados. Mas, de todos os temas, Jesus seleciona o perdão para ser aquele que tem implicações mais próximas, mais viscerais, mais intrínsecas, mais vinculadas à prática da experiência humana, ao cotidiano humano,
a saúde humana. Perdão. Não se diz isso do santificado seja o teu nome, nem da expectação pelo reino, ou qualquer outra coisa anterior, o faça-se a tua vontade é bem vago. O pão nosso de cada dia tem consequências extraordinárias quando a gente entra no processo de negação do pão ao próximo. E vai adoecendo a gente celeremente, mas nada é tão rápido, nada é tão imediato, nada é tão violento, eu diria, quanto o tema do perdão. Porque de todos os temas dessa oração, os versos 14 e 15 dessa sequência apontam, indicam o perdão como sendo aquilo que merece esse realce especial de Jesus. Olha só. Depois de concluir dizendo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, essa doxologia, na qual eu não me concentrei ao final de Livra-nos do Mal, porque existem manuscritos em abundância, manuscritos gregos antigos, com essa doxologia final, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Como também existem manuscritos, alguns dos mais antigos, considerados, portanto, dos mais importantes, porque a lógica dos manuscritos é que, em geral, quanto mais antigos eles sejam, mais próximos da fonte geradora, emanadora eles estão. Então, muitos deles não têm essa doxologia. Mas ter essa doxologia aqui, no texto que está nas minhas mãos, não faz nenhum mal, porque em alguns textos antigos não existem. Há milhares de outros, igualmente importantes e significativos, que têm a doxologia. Além do que, essa doxologia é completamente real. Você lá lê, por exemplo, no primeiro livro de Crônicas, eu creio que é no capítulo 29, provavelmente versos de 1 a 11, você lê exatamente a mesma coisa, aonde se glorifica a Deus numa doxologia do Velho Testamento, dizendo isso, pois teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Então, questionar o quê? E a oração é toda ela a respeito disso, de porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. A gente vê a mesma coisa em Paulo, escrevendo na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, se eu não estou enganado, deve ser por volta do verso 9, por aí, onde a mesma coisa diz, ao nosso Deus e Salvador, a quem sejam o poder, a honra e a glória, para sempre. Então, não tem por que a gente ter qualquer dificuldade a respeito disso. É assim que é. De modo que eu passei batido por cima para chegar logo aos versos 14 e 15, que pinçam o tema do perdão e o trazem de volta à nossa consciência, à nossa reflexão. E preste atenção no que eu disse acerca do fato nessa introdução. Se esse tema foi pensado e trazido de volta e reintroduzido, já posteriormente à oração em ato contínuo no texto de Mateus, é porque ele carrega uma consequencialidade extraordinária. A transgressão a esse princípio traz consequências graves, imediatas, rápidas, em todos os âmbitos da existência da gente. Como durante o tempo em que eu falei de perdão, eu explanei de maneira rápida, mas recorrente, o significado do perdão para a nossa saúde mental, saúde cognitiva, para a expansão da nossa mente,
para a preservação do nosso ser, da nossa psique, para a saúde do nosso corpo. Tudo isso está gravado aí em capítulos e em episódios anteriores. Você tem à sua disposição. Mas quando a oração é concluída, você vê o retomar dessa temática imediatamente, se dizendo por quê. Olha que começa com uma explicação, como todo outro mandamento divino. Quando manda amar o próximo como a si mesmo, tem implicações lógicas. Se é para eu amar o próximo como a mim mesmo, o primeiro beneficiário sou eu. Porque não se está mandando que eu amo ao próximo mais do que a mim mesmo, mas pelo menos como a mim mesmo, para que eu tenha um mínimo de amor próprio que me preserve, que me mantenha a saúde. Ora, se eu me amo com equilíbrio bastante para manter a minha saúde e a saúde das minhas escolhas e das minhas decisões e a não permissão do abuso que eu posso evitar contra mim, a extensão disso é praticar a mesma coisa em relação ao meu próximo, melhorando e tornando saudável a vida dele e a nossa relação e a vida da sociedade. Por aí vai. É tão óbvio que assim é, e é tão óbvio que assim seja. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, os seus pecados contra vocês, isso é coisa muito séria. E que eu observo, como eu disse, há meio século, e vejo que existe muita dissimulação em relação ao perdão. Muita. Muito. O que mais tem acerca do perdão é dissimulação piedosa. Dissimulação piedosa. E que eu estou com um faro assim, que isso me atinge de longe. Eu virei um ente canino no que diz respeito a sentir o odor dessa piedade, que não é uma piedade, é uma peidade, porque exala mesmo um pum de piedade. E que aquele que pratica pensa que está oculto, escondido naquela pseudo-piedade que não passa de uma peidade, porque é fácil perceber a camuflagem, o engano, a dissimulação. E existe uma quantidade enorme, preste atenção nisso, de dissimulação de perdão na ocultação do coração humano. Não é todo mundo que, quando diz que perdoou, de fato perdoou. O cara pode até sair e dizer, não, fez, mas eu perdoei, eu perdoei, eu perdoei. Mas o assunto nunca vai embora. Está sempre ali na cabeça. Há sempre um tema de desconfiança permanente. Porque quando você perdoa alguém que não é digno de confiança, a menos que você seja obrigado a um convívio por alguma razão de atavismo familiar ou parental, ou seja, uma relação de pai com filho, de mãe com filho, que não é digno de confiança nenhuma, mas está ali, é teu filho. Então o que cabe é a gente se precaver, é a gente andar de olhos abertos, é a gente se defender para não ser vitimado de novo e outra vez, pela recorrência dos mesmos pecados daquela figura que está vinculada a nós de maneira tão atávica quanto um filho em relação ao pai ou a uma mãe. Mas o perdão tem que estar dado. Eu não preciso voltar a desenvolver confiança numa pessoa que eu já discerni que a fraqueza, ou a fragilidade, ou o vício, ou a compulsividade, ou seja lá o que seja, que habite o aspecto pulsional, causal
daquele defeito, daquele pecado, daquela transgressão, daquele modo de ser, eu não tenho por que voltar a confiar. Eu posso perdoar de verdade, não reter contra essa pessoa coisa alguma, mas me precaver e precaver aos outros e proteger a ele mesmo de si próprio. Porque se eu vejo que é uma pessoa que não pode ver uma pedra dessa que mete a mão, eu não deixo mais essa pedra diante dele, porque ele vai meter a mão. E eu não quero forçar uma tentação. Agora, isso já não tem mais nada a ver com perdão, já tem a ver com amor, que preserva a vida desse indivíduo para quem essa pedra é uma tentação irresistível. E assim por diante. Eu estou falando isso com a experiência de estar praticamente 50 anos criando filhos, os meus e os dos outros, em profusão. Estou falando de uma das situações mais delicadas, que é essa de você não confiar num próprio filho ou filha, e com quem você tem que viver, até o tempo em que isso seja necessário. Mas, por outro lado, você tem que se precaver, tem que ter os seus cuidados, por amor a si mesmo e por amor a ele, a ela, seja quem for. Então, uma coisa não deve se misturar com a outra, mas perdão tem que haver dentro de mim. Mesmo que eu tenha que dizer, meu Deus, que tristeza, mas eu já sei que ela é assim, que ele é assim. Que coisa mais triste. E até aqui, eu pessoalmente não consegui fazer nada para mudar esse processo, que me mata de tristeza, que me deixa, como diz o livro de Provérbios, algumas situações de filhos em relação à mãe ou a pai, o livro de Provérbios diz que são como podridão nos ossos da figura parental que tem que sofrer aquilo ali. É como ter o tutano dos ossos apodrecendo. É esse convívio, do qual eu preciso me preservar também, me proteger, para não ficar exposto a esse tipo de irradiação energético-comportamental tão danosa para a minha vida. Mas, voltando ao tema, tudo tem uma razão de ser e o perdão tem que acontecer de fato, não apenas de palavras, ou de boca, ou de declaração, ou de piedade, piedade. Tem que ser de piedade verdadeira. Piedade é uma palavra sinônima também para compaixão. É aquela compaixão que carrega uma devocionalidade, que carrega um olhar generoso, que se inspira no amor de Deus. É o que a ação piedosa produz. De modo que eu perdoo e tenho que perdoar de maneira total. Se a pessoa se faz digna pelas manifestações da sua vida, do perdão que recebeu, amém, aleluia, glória a Deus, assim seja. E a gente faz tudo para que assim permaneça. Agora, existem aquelas pessoas que precisam ser perdoadas todo dia, praticamente. Isso acontece, deixa eu repetir outra vez, quando você está vinculado de maneira atávica. Porque se você não está vinculado de modo atávico àquela pessoa, a minha recomendação, a recomendação do Evangelho, o ensino de Jesus, as práticas de Jesus, é perdoa e vai embora. Como ele fez tantas vezes com os entes que mais lhe provocaram, que foram os religiosos, dentre os quais os mais piedosos, os mais piedosos, os fariseus, e que ele respondia e a resposta dele já era um perdão e o próximo passo é ir para longe deles. Era se afastar dali, como a gente vê
com uma repetição enorme, especialmente no Evangelho de Marcos, e então se afastou dali. Sabendo que a intenção deles continuava ruim, Jesus foi para outra região. Não ficou exposto, não se deixou, em nome de nenhuma piedade, sequestrar pela perversidade recorrente de quem quer que fosse. A menos que não haja alternativa. Já está preso na casa de Caifás, aí é chicote até a cruz. Agora, se tiver alternativa, saia. Ou deixe ir. Mas eu estava dizendo que, conquanto muita gente fale de perdão, pouca gente perdoa. Muito pouca gente perdoa de acordo com o que Jesus entende, ensina e pratica como perdão. A maioria diz, eu perdão para passar um pano, assim, eu perdoo. Só passou um pano na superfície, passou um vernizinho, para mudar de assunto em relação aos outros. E tem uns que dizem até que tem a presunção de pensar que fazendo assim estão mudando de assunto em relação a Deus. Nem Deus tem mais esse tema para conversar comigo, porque eu já perdoei, Deus sabe. E Deus sabe que você não perdoou porque Ele vê teu coração. Ele te considera um ser completamente flagrante. Você é um flagrante permanente diante de Deus. Não adianta ficar com camuflagem, seu bobinho, sua bobinha. Então não adianta dizer que perdoou. Por isso é que depois de falar de perdão, Jesus volta a esse tema, cuja camuflagem é extraordinariamente praticada por nós. Recorrentemente praticada por nós. E é o único tema que ele pinça para falar a respeito depois. Porque se perdoardes aos homens as ofensas deles, os pecados deles, as defasagens deles, para com vocês, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Ou seja, é absolutamente coerente com o que a gente vai ver no capítulo 7, verso 1, aqui do Evangelho de Mateus, que é, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. É o mesmo princípio basilar que está em questão aqui. É essa lei da reciprocidade universal. Se eu recebo perdão do meu Pai que está nos céus, eu devo e preciso estender esse perdão ao meu próximo. Seja ele quem seja, dos mais próximos, física e emocional e afetivamente a mim, até ao próximo distante, que eu percebo apenas como um estereótipo transcontinental, mas nunca nem senti o cheiro dele, mas me arrogo a reter coisas contra ele. E às vezes os fatos são tão inarredáveis que é impossível não perceber a maldade praticada do outro lado da terra. Agora, eu não devo reter é a palavra fundamental, nenhum ódio, nenhuma ira contra ninguém, contra nenhum ramais. Na minha existência não há justificativa para eu odiar quem quer que seja. Não há. Como você não vê Jesus odiando ninguém. Se Jesus odiasse alguém, ele não poderia ser o Salvador do mundo. É tão óbvio. Me fizeram uma pergunta aí nessa caixinha de perguntas, que eu vou responder mais tarde, dizendo algo do seguinte tipo, uma assertividade de uma pessoa, dizendo, sabemos que Jesus odiou. Aí ele dá lá as pessoas que Jesus odiou. Por causa dos seus pecados, Jesus teria odiado essas pessoas.
E me dá uma pena de alguém que tem esse tipo de cabeça, de mentalidade, que veja Jesus desse modo, capaz de odiar. Meu Deus, eu não odeio nem o diabo. O diabo está se esforçando para me fazer odiá-lo e não consegue fazer com que eu o odeie. Como diz a Epístola de Judas, no capítulo único, creio que no verso 9, está dito lá: pois o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo acerca do corpo de Moisés, quando contendia com Satanás acerca do corpo de Moisés, não julgou dizer contra Satanás nenhum juízo infamatório. Ao contrário, disse: obrigado, que o Senhor te repreenda, Satanás. Que o Senhor te repreenda, Satanás. Mas não ousou passar disso. Não saiu dizendo: seu filho de não sei o quê, desgraçado. Como eu vejo aí os exorcistas de plantão, os coaches ousados, os falsos profetas para todo lado, vêm carregados, achando que tanto mais quanto eles digam que odeiam o mal e Satanás, mais santos eles ficam. E é o contrário que de fato se manifesta. Estão fazendo revelação do ódio deles, de como eles são ruins e maus. Porque eu não tenho autorização para odiar nada. A única realidade acerca da qual se fala alguma coisa que nem de longe tangencia isso, é: não ameis ao mundo nem as coisas que no mundo há, mas não manda odiar o mundo, nem o mundo em lugar nenhum. Só manda não amar aquilo, não se devotar àquilo, ou não amar o dinheiro, por exemplo. Dinheiro, que é a raiz de todos os males. É o amor, a paixão pela posse do dinheiro, é a contabilização egóica da grana, é a confiança no poder que o dinheiro dá, é a paixão que é capaz de trocar qualquer coisa, virtude, realidade, ou excelente forma de viver, que é a do amor, pela paixão e pela entrega, a obediência aos ditames do que signifique fazer para possuir mais grana, mais grana, mais grana e mais grana. E ser capaz de romper com tudo e com todos por causa disso. Por causa de dinheiro. Odiar por causa de dinheiro. Esse é um indivíduo que ama o dinheiro. Esse é um indivíduo que também ama o mundo. É aquele que se inimiza de todas as bondades, virtudes e verdades por causa dos princípios ensinados no sistema que o Novo Testamento chama de mundo. A mesma palavra frequentemente é usada na tradução da nossa Bíblia para designar coisas diferentes, como a palavra mundo, que é uma das mais perversas na língua portuguesa. Porque a gente entende quase sempre do mesmo modo e faz essa confusão extraordinária, enlouquecedora na cabeça da maioria. Mas, prosseguindo, é porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, se perdoardes, o vosso Pai Celeste também perdoará as vossas. Você perdoou quem te machucou, quem te magoou, quem te traiu, quem te enganou, quem meteu a mão. É por isso que eu digo a você que Judas morreu perdoado. Porque Jesus não me mandaria perdoar a Judas, e o mandamento de Jesus que diz que é para eu perdoar até 70 vezes 7, a mesma pessoa num dia, usando de uma hipérbole extraordinária, de um exagero imenso, se aplica a Judas. Se tem alguém
em quem esse princípio de Jesus tinha que ser aplicado por Jesus, sem nenhuma falsificação, sem nenhuma peidade, porque em Jesus só havia piedade e não peidade alguma, em Judas, que quando vem com a turba de traidores, Jesus não usou de hipocrisia em relação a ele quando disse: amigo, a que vieste? Amigo, a que vieste? Tudo que o cara fez perdoado por Jesus. Jesus podia ir à cruz por todos nós, porque Judas estava perdoado. Se Judas não estivesse perdoado, a cruz estaria relativizada. E o perdão de toda criatura humana e de toda e qualquer transgressão de natureza universal estaria relativizada também. A cruz só tinha o poder e a eficácia transversica e transdimensional que tinha, porque Judas estava perdoado. Porque não havia ninguém que não estivesse perdoado. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, inclui todo mundo, incluindo Judas. Portanto, porque se perdoardes aos homens as suas próprias ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Eu faço regulamentação do perdão que eu quero na minha vida. Se eu quero viver perdoado, eu vivo perdoando tudo e todos, sem dissimulação. Com sabedoria, todavia. Tem gente que eu perdoo e que pode continuar no convívio comigo. Tem gente que eu perdoo e quem podendo continuar no convívio comigo estará, todavia, perdoadamente sob a minha observação durante um tempo, para ver se de fato o que a pessoa manifestou como arrependimento, como tristeza, como qualquer que tenha sido sinal positivo de que ela não gostou de ter feito o que fez contra mim, continua a ser realidade, verdade, continua a ser algo concreto e praticável por essa pessoa. Do contrário, eu perdoo e perdoo de verdade e não deixo o sol se pôr sobre a minha ira dia nenhum, não retenho nada contra ninguém, mas tenho o direito de sobrevivência, de sabedoria, como mais tarde nós vamos ver aqui na frente, de ser simples como as serpentes, simples como as pombas e prudente como as serpentes, e não me expor a esse que sofre de alguma tendência compulsiva em relação à traição, ao engano, à dissimulação. Mas eu faço isso deixando-o totalmente perdoado e não levando contra ele nada. Nenhuma oração contra ele, nenhuma queixa contra ele, nenhum assunto contra ele, nem algum tema. Ele sai dos meus temas. Ele e ela são destematizados na minha boca. Não farão parte de minhas pautas. Não serão nomeados por mim. Não serão objetos de nenhuma recorrência prazerosa, explanando o defeito, o pecado, o erro ou o equívoco do indivíduo contra mim em relação ao que eu me safei. Não! O perdão implica num sepultamento, numa autoamnésia, como é o perdão do Pai. Como diz o Salmo, e é a repetição, o profeta, e é a repetição da Epístola aos Hebreus, dizendo: pois dos teus pecados eu já nem me lembro mais. É assim que Deus faz. Ele se impõe uma autoamnésia. Ou uma outra expressão belíssima.
da Escritura é aquela que diz: pois ele nos separou dos nossos pecados, como quem sepulta os nossos pecados no coração dos mares, na fenda mais profunda do Oceano Pacífico, que é o lugar mais profundo dos mares conhecidos por nós até hoje. E ainda é pouco, é só uma ilustração, porque de fato o verdadeiro perdão mata a causa daquele pecado no coração da gente. Por mais que no coração daquele que praticou a recorrência continue, mas no meu coração contra quem ele praticou, ele está completamente livre, sepultado. Eu ando sem esse peso, sem essa memória. Isso está distanciado definitivamente da minha vida, fazendo as ressalvas que eu já fiz, entendendo você, se não entendeu tudo, puxe para trás um pouquinho e ouça de novo, e de novo, e de novo, mas entenda. Embora quando a gente chegue lá adiante no capítulo 18, eu vá ter que voltar minuciosamente ao tema. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Também, aqui, vosso Pai Celeste vos perdoará. Também, vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas também. Não esqueça desse também. Também aqui em português é equivalente a também em grego, em aramaico, é também. Tem essa equivalência, do mesmo modo. Também. Você quer ser perdoado, andar perdoado? Perdoe sempre. Perdoe o tempo todo. Ande limpo. Ande sem pólipos de não perdão, de mágoa dentro de você. Ontem eu fiz um exame de colonoscopia para ver se tinha algum pólipo. Eu já faço isso desde o ano 2000, com regularidade bem justificada. E graças a Deus não tinha nada, tudo limpo. Como limpo deve estar meu coração de todo e qualquer pólipo de amargura, de ressentimento, de mágoa, de retenção negativa contra quem quer que seja. Se eu pratico assim, se eu me torno para com o meu próximo um Deus diminuto, um Deus relativo, mas um Deus amoroso, compassivo e misericordioso, porque perdoo, porque limpo o meu coração em relação a Ele, Ele pode não ter limpado o dele. E como eu disse, se não tiver nenhuma necessidade atávica, circunstancial, eu devo, por amor próprio, me distanciar daquilo, mas me distanciar perdoando e andando com o coração limpo, adiante. E mantendo e fazendo manutenção, esse é o maior mantenedor espiritual que existe, é o perdão. É o principal agente de manutenção do ser, é o perdão. Então você quer viver assim, perdoado, diante de Deus, e inacusável, diante de principados, potestades, poderes e dimensões de uma outra natureza? Ande perdoando sempre, e você viverá perdoado o tempo todo. E contra um coração perdoado não há juízo infamatório. Contra um coração perdoado não há nenhuma acusação que pegue diante do mundo espiritual. É o fato de que eu ando com o coração perdoando, mantendo o meu coração perdoado, aquilo que me unge, me invólucra com uma graça de autoridade espiritual extraordinária, em relação à qual os principados e potestades estremecem. As forças espirituais do mal reconhecem
É do tipo que diz: eu conheço a Jesus e sei quem é Caio, sei quem é Paulo, sei quem é a Márcia. Sei, porque ela perdoa e vive perdoada. E é assim que é a existência dele e dela, ou de quem quer que seja. É o principal aspecto de manutenção e de preservação e de autenticação de autoridade. Nada mais que te digam que te dá autoridade, de fato dá autoridade, a não ser que decorra de uma vida que acontece no perdão total. O resto é mentira, estão te enganando, é falácia, você entendeu? Mas se eu pratico isso, eu ando limpo. Eu sou luz. Eu ando na verdade. Eu ando em amor. Eu ando em graça. Eu ando com autoridade espiritual. Não para nenhuma jactância pessoal. Apenas para minha segurança individual em relação ao fato de saber que eu estou garantido diante de Deus, o que me dá uma segurança absurda na vida. É uma segurança enorme você andar por aí sem dever nada a ninguém. E eu não estou falando de dívida financeira que você eventualmente, às vezes, na vida até contrai, sem querer, lutando contra tudo. Às vezes acontece. Mas não é algo que você queira manter na sua vida, nem no seu coração, nem nas práticas da sua existência. Eu estou falando daquela dívida que todo mundo pode pagar. O trilhardário, o bilionário, o milionário, o rico, o pobre, quem tem, quem não tem nada, pode pagar e precisa pagar, e dele é cobrado o que ele pague, que é perdão. O pobre, frequentemente, tem um coração muito cheio de amargura. Eu tenho lidado durante toda a minha vida com muita gente pobre. Dediquei uma parte expressiva da minha existência ao cuidado dos pobres, anos e décadas da minha vida. E eu sempre encontrei pobres muito afetuosos e mais abertos do que a média humana em geral. Mas também encontrei muito pobre cheio de ódio, de amargura, de raiva, de homicídio, de uma vontade de destruição extraordinária. Porque certas coisas não poupam o coração de ninguém. Se o indivíduo não se poupar, aquilo ali vai alcançá-lo, vai atingi-lo, vai fazer mal a ele, vai habitá-lo. Se, porém, o verso 15 continua dizendo, não perdoardes aos seres humanos, a qualquer ser humano, ao vosso próximo, os seus pecados, as suas ofensas, os seus erros, as suas idiosincrasias recorrentes, ou até as suas doenças de comportamento, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Se eu perdoo, eu ando e vivo perdoado. Se eu não perdoo, eu retenho contra mim aquilo que eu retenho contra o outro. Preste atenção nisso, é de uma simplicidade absurda, mas é de uma falta de prática universal chocante. E praticamente todo mundo sabe, entende, já ouviu esse mandamento, tem consciência dele. Mas o negligencia sob o argumento seguinte, dizendo, eu também sou humano. Cara, é justamente porque você é humano que você pode cumprir, viver, experimentar o benefício e o poder desse mandamento. Isso aqui é dito a seres genuinamente humanos. Agora, quando você está vestido de ser humano, mas você é um ente desumano, em geral é quando você apela
para esse recurso, para esse simulacro de humanidade, para dizer, mas eu não perdoo porque eu também sou humano, Caio. Não, você não perdoa porque você é desumano, é inumano. Você se disfarça de humano para passar melhor, mas não existe humanidade crescendo dentro de você. Aquilo que você chama de minha humanidade é mentira. É plástico, é disfarce. Porque a verdadeira humanidade carrega no seu âmago, na sua essência mais profunda, essa capacidade genuína de perdoar e deixar para trás e seguir adiante, limpo, leve e liberto. Mas, se porém não perdoardes ao próximo, aos seres humanos, as suas ofensas, tampouco. Do mesmo modo, vosso Pai Celeste perdoará as vossas próprias ofensas, vão ser retidas. Você não perdoa o outro, você está fazendo uma apologia pelo seu não perdão. Aí tem gente que fica chocada, os teólogos que não querem perdoar. É uma categoria que eu encontro toda hora que não perdoa, são os teólogos, os acadêmicos, na sua vaidade, arranjam 1000 desculpas, mas Caio, tem a variável tal. Aí eles tentam trazer todas as explicações para aquilo que Jesus não disse que era complexo, nem difícil de compreensão. Ele está falando isso aqui para os seus discípulos e para o povo, não para os acadêmicos de alguma faculdade de religiões comparadas ou de psicologia religiosa, não. Está falando para as pessoas. Como eu também estou falando para as pessoas. E como também ele fala para mim, que sou só uma pessoinha aqui. E eu levo isso a sério e provo e experimento para o meu prazer, tranquilidade, paz e segurança, o benefício de perdoar sempre. E de não guardar nunca, de não reter nada contra ninguém. Andar em perdão o tempo todo, perdoado o tempo todo. Daquilo que pessoas possam não me ter perdoado por eu ter praticado em algum tempo, em alguma hora na minha vida, em algum momento, em alguma década, em alguma era da minha existência, eles retêm ali, mas é só um problema deles. Eles é que estão adoecendo de mim. Agora eu não fico doente de mim, porque eu perdoo aqueles que não me perdoam. E eu perdoo aqueles que pecam contra mim. E eu perdoo a todo aquele que me odeia, eu desejo o meu mal, está perdoado. No entanto, eu não desejo deles, eu não me tornei inimigo deles, porque eles se tornaram meus inimigos. Eles vão ter que lidar com isso dentro deles próprios, porque eu não tenho que lidar com isso em mim, porque eu estou livre disso em mim mesmo. Isso não me habita. Não me habita. Não há nem memória disso em mim. Todavia, se eu quiser adoecer, se eu quiser enfermar, se eu quiser perder a brilhância cognitiva, a chance de expansão mental, se eu quiser perder as novas possíveis sinapses de desenvolvimento intelectivo, emocional, espiritual, se eu quiser perder o dilatamento possível do meu ser, e ao contrário, quiser fazer o caminho do meu autoencolhimento, da minha existência diminutiva, se eu quiser me tornar um pigmeu de mim mesmo, poder liberação, se eu quiser virar um bonsai de uma castanheira amazônica com 100 metros de altura,
e fazer do que eu poderia ser um bonsaizinho de castanheira desse tamanho, que vai ter vida curta e vai desaparecer rapidamente, é só não perdoar. É só não perdoar. Você está me entendendo aqui? É só não perdoar. É só não perdoar. É só não perdoar. E aí você olha e diz, Caio, mas é isso mesmo? Digo, meu amigo, felizmente, para mim, é isso mesmo. Porque para mim, descobrir isso há muitos anos, quando o Evangelho entrou em mim, e eu tinha tantas pessoas com razão para me odiar, porque não foram poucas as brigas de rua, não foram poucas, pelas maiores besteiras. Na realidade, eu não posso lembrar de uma única briga de rua, de sair mesmo no cacete violento com quem quer que seja. Na minha adolescência, juventude, e no auge do meu treinamento de jiu-jitsu, ou qualquer coisa assim, ou de defesa pessoal, com boxe, com capoeira, com chute, com isso, eu era um jogador de futebol que tinha um chute violento, dava uma pernada num cara e, em geral, eles subiam. Quando caía já era no atropelo. Não posso encontrar uma única razão para eu ter brigado que tivesse um mínimo de razoabilidade, um mínimo de defesa pessoal justificável, um mínimo. Porque até às vezes, ou como houve mais de uma vez, em que eu fui atacado, por exemplo, numa delas por 6 caras que vieram juntos, e eu consegui escapar dos 6 e me distanciei deles. E aí muita gente veio assistir e eles ficaram com vergonha de virem os 6 contra mim. Porque o pessoal começou a dizer, covardia, covardia, aquela multidão na noite, na madrugada, na porta de uma boate. E aí eu falei, faz a fila e quem é que vem primeiro? Vou bater nos 6. Mas mesmo aquela agressão que eles me fizeram lá dentro da boate, quando eu ia entrando, e choveu banco, cadeira, mesa, copo, garrafa, tudo em cima de mim, e foi o tempo de eu conseguir escapar deles irem juntos, querendo me juntar, e veio aquela multidão e falou, é covardia, e eu falei, faça a fila e venham. Quando o mais forte deles, que se julgou o mais bem preparado, veio, não durou nem 1 minuto, 1 minuto e 15, estava no chão desacordado, estirado, e os outros por aqui. Todo mundo correu, só ficou a multidão para querer me louvar. E eu mesmo sabia que logo depois daquilo viria o carro da polícia. Naquele tempo era a polícia do exército, era no meio da ditadura. E eu, por aqui também. Quando eu me converti, portanto, eu sabia que tinha uma quantidade grande de pessoas que me abominava, que me odiava. Houve alguns que eu procurei imediatamente e disse, olha, houve um dia em que eu bati feiamente em você, me perdoe. Aquele cara morreu, já não está mais aqui. E todo mundo sabia que não é porque eu tinha desaprendido a bater. É porque eu tinha mudado de coração, de mente e de vida. Muitos deles disseram, não, cara, deixa isso para lá. Eu estou ouvindo dizer que você é uma nova pessoa, que você virou um ser humano diferente, então eu quero relação contigo, nessa nova fase da tua vida. Muitos foram me ouvir, se converteram e eu batizei. Houve outros que eu nunca pude alcançar, que tinham mudado para a Europa, para os Estados Unidos, num tempo em que não havia internet, em que ninguém escrevia carta nem respondia, tudo era muito difícil. Eu só orei, pedindo ao Senhor que me perdoasse em relação a eles e que eles encontrassem um lugar de graça em meu favor no coração deles, para eles próprios ficarem livres daquele mal que eu tinha provocado, aos quais eu tinha induzido o coração deles. E confiei. E andei perdoando o tempo todo, me sabendo perdoado até por aqueles que queriam reter qualquer mal contra mim,
Mas espiritualmente eu sabia que eu estava sem nenhum pólipo, todo limpo, diante de Deus, dos homens e de principados, potestades e poderes e de qualquer dimensão. É assim que é. A autoridade espiritual para viver, para agir, decorre, sobretudo, dessa prática que Jesus ensinou. Porque, se vocês entenderem o significado do perdão e o praticarem, vocês vão adquirir uma força, um poder extraordinário. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste perdoará as vossas ofensas. Senhor Jesus, eu te peço que essa palavra singela, 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 porém poderosa, salvadora, curadora, terapêutica, libertadora, incomparável, chegue, alcance, se instale e se transforme na mente de Cristo em nós. E se transforme nas respostas de Cristo em nós. E se transforme no pensar de Jesus em nós. E se transforme nas emoções e sentimentos de Jesus em nós. E, sobretudo, se transforme na decisão equivalente à de Cristo Jesus em nós, que, tendo sido abusado e violado e violentado por todos, a todos perdoou, fazendo da cruz a realidade mais eficaz de todos os mundos, porque ele morreu tendo perdoado a todas as criaturas, e é daí que vem o poder insofismável e eterno do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Planta isso em mim, planta isso em nós. E que seja árvore de vida no nosso coração. É o que eu te peço hoje e agora, em nome de Jesus. Amém e amém.